A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, irmãos, que Ele nos dá. Até aqui o Senhor tem nos sustentado com saúde, com graça, com alegria, paz no coração, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E sabendo que Deus está no controle, irmãos, tudo que vem dEle é melhor do que aquilo que a gente pensa. Ele sabe todas as coisas, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero, nessa hora, convidar você. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, nesse momento, essa oportunidade. Mesmo você estando aí na sua casa, distante, mas você tem também a oportunidade de cultuar a Deus. E nós aqui estamos também, nessa hora, com o intuito de louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pela saúde, agradecendo a Deus pelas ricas bênçãos que Ele tem nos proporcionado, pela saúde. Se estamos aqui com saúde é porque Deus está nos permitindo, irmãos. Diante de toda essa pandemia, nós estamos aqui saudáveis. Isso é milagre, isso é graça de Deus nas nossas vidas, e por isso nós temos que agradecer e pedir a Ele que continue nos dando essa graça, não deixar de sermos contaminados. Por isso vamos orar, agradecer a Deus e pedir para que Ele esteja presente no nosso meio sempre, e que nesse culto nós estamos fazendo a Ele possa manifestar com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor sobre as nossas vidas. Vamos orar nessa hora. Pai bendito e santo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu oro agora te agradecendo, ó Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E por causa, ó Deus, das misericórdias que foram nessa manhã foram renovadas, nós estamos aqui. E nós estamos aqui, ó Deus, com o coração alegre para poder, meu Deus, por poder louvar e engrandecer o Teu nome nessa noite, cultuando esse Deus vivo que se manifesta no nosso meio de inúmeras maneiras. Por isso, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor possa estar presente, nos ajudando, nos orientando com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, para que nós possamos, meu Deus, ser alimentados pela Tua palavra, mas não só alimentado, mas também que possamos, meu Deus, a praticar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor já preparou uma mensagem que vai nos edificar, ó Deus, porque o Senhor sempre tem uma mensagem que edifica, que sara, que cura e que liberta. Por isso, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja, meu Deus, no nosso meio, meu Deus, para salvar, para libertar e para curar. Por isso, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, nos abençoe, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, com alegria no coração, eu quero, junto com você, se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126, Cântico de Romanagem. Eu quero ler junto com você. Quero até esperar um pouquinho para que você possa abrir a sua Bíblia, porque a Bíblia aberta, amados irmãos, é o poder de Deus. É poder de Deus, e você está com o poder de Deus aí agora nas suas mãos. Vamos ler então o Salmo 126, que diz assim as Escrituras Sagradas: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha só o verso 6, irmãos.
quem sai andando e chorando enquanto semeia, esse semeia é a palavra de Deus, voltará, olha só, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então olha o quanto é prazeroso, irmãos, sair anunciando as boas novas, e sabendo que o resultado é certo, voltará com júbilos, trazendo os seus feixes. Então, se você, olha, sai semeando a palavra de Deus e deixa Deus fazer. Ele que é o dono. Então, semeia as boas novas, o evangelho do Senhor Jesus, que sara, que cura e que liberta. Amém? Eu quero nessa hora também, amados irmãos, convidar o nosso grupo de louvor para estar louvando ao Senhor nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Som. Graça e paz, meus irmãos. Nós vivemos um momento realmente difícil, né? Já são mais de 27 mil mortes no Brasil. E essa música diz que ela começa dizendo que eu não compreendo os teus caminhos, mas em seguida ela diz: mas eu te darei a minha canção. Então é isso que nós temos que entender, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, que por mais que a situação seja difícil, e eu entendo que em algum momento essa coisa chegará cada vez mais perto de nós, essa doença, e nós passaremos ainda por momentos talvez um pouco mais difíceis, que mesmo diante de qualquer provação, de qualquer dificuldade, compreenda que Deus tem controle sobre todas as coisas, que muitas das vezes nós não compreendemos o que Deus tem para a humanidade, para nós, mas nós continuaremos dando a nossa canção a Ele, nós continuaremos louvando o seu santo nome. Amém? Então vamos louvar o nome do Senhor. Se você estiver aí e souber a música, feche seus olhos, louve com a gente para bendizer e louvar o nome do Senhor. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras
vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Valeu a pena e vai continuar valendo a pena servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus bondoso, a esse Deus misericordioso que está atento a tudo e a todos. Quero convidar agora também, amados irmãos, reverendo Oswaldo, que está incumbido de trazer a mensagem para nós nessa noite. Nós vamos convidá-lo e vamos orar por ele para que Deus o abençoe. Já é abençoado, né, meus irmãos? Mas continue abençoando nessa noite. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, meu Deus, agradecer pela vida do reverendo Oswaldo, que o Senhor tem cuidado, tem guardado e livrou ele, meu Deus, nesses dias, e vai continuar livrando, porque o Senhor nos ama. E nós estamos aqui, ó Deus, para fazer a obra, para levar a palavra do Senhor. E hoje, ó Deus, a incumbência está com o reverendo Oswaldo de trazer a mensagem, e essa mensagem que Deus colocou no coração dele para edificar as nossas vidas. Deus abençoe teu filho, teu servo, abençoe a família dele, em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor, mais uma vez, meu boa noite a essa igreja amada e a todos os queridos que estão nos acompanhando nas suas casas, amigos também que estão nos assistindo, nos ouvindo. Uma saudação e um abraço apertado em Cristo Jesus, nosso Senhor, eu desejo a todos vocês. Meus queridos, eu tenho feito uma leitura sistemática que eu digo todos os dias. No nosso culto doméstico, na minha casa, nós estamos lendo toda a Bíblia. Já terminamos o Novo Testamento, já lemos o livro de Isaías, também o livro de Salmos, Provérbios, e nós voltamos lá para no início do Velho Testamento, e terminamos o Pentateuco, isso dentro de um prazo de 1 ano e meio, viu, queridos? Terminamos o Pentateuco, e agora nós entramos em Josué. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta hora, nesta noite, o capítulo 6 de Josué. Então, querido, nós vamos tirar algumas lições. Não quero ser longo, mas quero tirar algumas lições com os queridos irmãos nesta noite. Nós continuamos a orar pelos nossos irmãos Francisco e Adriana e sua família, também a nossa irmã Antônia Areda e sua família, o seu esposo Toninho e suas filhas, em especial a Gabriela, que foram diagnosticados, deu positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. E nossa irmã Antônia está bem, mas está aí com Covid. Amanhã, presumo eu, que deva fazer a contraprova para poder, queridos,
está tirando toda e qualquer dúvida. Mas vamos estar orando para a nossa irmã Antônia Areda, nossa querida irmã, quem amamos muito, ela, o meu querido amigo Toninho, né? Toninho é uma pessoa muito especial para mim. Ele não é membro da nossa igreja, mas eu o trato, o recebo e sou tão bem tratado, bem acolhido pelo Toninho, né, que eu tenho orado muito pela vida do Toninho, uma pessoa tão especial, a ele, seus filhos, sua família, toda a sua família. Amém, querido? Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 6. O texto bíblico diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então diz o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual à frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem essas trombetas do chifre de carneiro e diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodearei a cidade. A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Vamos aqui, meus irmãos, aqui no versículo 16, no mesmo capítulo, versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que há nela, tudo que nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos que tiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não os torneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém, toda prata e ouro, utensílios de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, os sacerdotes, e tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como ovelhas, também bois, ovelhas e jumento. Vamos orar? Pai celestial e bendito em Cristo Jesus, te bendizemos pela alegria e oportunidade, mais uma vez estamos compartilhando a tua palavra. Fala conosco pela tua palavra e pela tua misericórdia, que sejamos transformados por esta verdade eterna. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, participando conosco, e o teu povo na face da terra, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Josué era uma narrativa histórica de conquista, e você tem que lê-la nessa perspectiva, para que você consiga entender. E o nome de Josué, Oséias e Jesus tem a mesma raiz, então são nomes, Deus é salvação. Então, dentro desse contexto, os irmãos já sabem, e eu estudando esse livro de maneira devocional com as minhas filhas, com a minha esposa, na minha casa, estamos extraindo mensagens de
edificação para as nossas vidas, no culto doméstico. E eu propus hoje trazer um pouco desse compartilhar do que Deus tem nos falado aqui para os irmãos. E, meus queridos, Josué havia assumido ocupou o lugar de Moisés, que morreu, e Deus já vinha preparando Josué para ocupar este lugar de uma liderança. Josué teria que liderar mais quase 2 milhões de pessoas. Era muita gente que ele tinha que liderar. Mas tinha o chefe das tribos, dos clãs, os príncipes de cada tribo, de cada família. Então era algo organizado. Então os sacerdotes, os levitas, e tudo isso já havia sido estabelecido. Então Josué liderava agora a conquista. Moisés foi até na portinha da entrada da terra prometida. Ele subiu ao monte para ver, mas Deus falou que ele não iria entrar na terra, que Josué iria sucedê-lo na entrada da terra, iria conquistar. Porque quando chegou um dado momento, Deus falou: Josué, Moisés, fala a rocha, e ele feriu a rocha. Então toda aquela geração que saiu do Egito morreu no Egito. E Josué, embora saiu, ele, Caleb e poucos outros saíram também do Egito com Moisés, Josué e Caleb entraram na terra prometida, liderando a geração que nasceu no deserto. Era uma geração que não era tão dura e tão teimosa e tão obstinada como a que saiu do Egito. Aquela geração que nasceu no deserto foi trabalhada, foi tratada já na liderança de Moisés e depois na liderança de Josué. Então Josué agora lidera o povo, e Deus confirmou a liderança de Josué sobre o povo. O próprio Deus é que confirmou. Deus não só separou, consagrou, vocacionou, mas Deus abençoou a direção, o comando de Josué sobre o povo. É Deus é que confirmou. Foi Deus que destacou, que separou para esta missão. Não que ele fosse importante, mas o importante era Deus. Josué era apenas um instrumento que Deus usou naquele momento para levar o povo a conquistar a terra prometida. Deus poderia ter dado a terra prometida, Deus mesmo poderia ter mandado anjo do céu e eliminado todo aquele povo cananeu, as 7 nações cananeias. Poderia, Deus é soberano, poderia, mas o plano de Deus era ensinar o povo. Eles teriam que confiar, depender, seguir as orientações, a ajuda de Deus para conquistar. Nada, querido, vem de graça, né? Tudo tem um preço. A salvação que você recebeu de graça, Cristo sofreu as penalidades por você. Você recebeu pela graça, mas custou para Deus entregar o seu próprio Filho por amor de nós. Isso, tamanho, podemos ver, querido, que a situação não é assim como nós planejamos muitas vezes. Muita gente quer as coisas de graça, quer na mão, mas não sabe, custou para alguém. Mesmo o presente que eu recebo, aquele presente é um presente, né? Foi me dado um presente, mas custou para alguém aquele presente. Então nós devemos entender que Deus queria que o povo aprendesse essa lição de lutar, de conquistar, de aprender a seguir a orientação de Deus. E eles celebraram a Páscoa, mas agora eles iriam ter que entrar. E Deus passou a orientação. Então, saindo dessa introdução, entrando no primeiro caso, a orientação de Deus para mim e para a sua vida. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, querido, que devemos estar atentos à orientação que Deus nos dá. Devemos estar atentos à orientação que Deus nos dá. Deus passou uma orientação. Olha, você vai chamar Josué os sacerdotes, você vai chamar os guerreiros, levitas, e eles vão tocar a trombeta. Durante 6 dias, eles vão dar ali volta, ali no muro de Jericó, em volta das muralhas de Jericó. Mas o texto bíblico aqui diz, querido, que Jericó estava o quê? Rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Você imagina o pânico, o terror que o povo de Jericó estava. As muralhas eram intransponíveis e a nação, e o povo, aquela nação hitita, cananeia, eles se orgulhavam de ter uma muralha tão alta, tão poderosa, então assim, intransponível. Eles se orgulhavam disso.
Então, tanto é que eles fecharam a muralha e eles não achavam, embora estavam tremendo de medo, eles chegaram até a desmaiar de medo, de pânico, por causa do povo de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Então, querido, o problema estava ali. Eles estavam se sentindo seguros atrás da muralha, era o inimigo de Deus. Esse povo agora, chegou o tempo de Deus julgá-los, o juízo de Deus cairá sobre eles, porque era uma nação totalmente que estava debaixo de um comportamento ímpio, perverso. No tempo de Abraão, ainda não, mas os filhos de Abraão iriam para o Egito, passariam 400 anos e voltariam, porque chegou o tempo, porque a iniquidade passou da medida. E Deus iria julgar aquele povo. E Deus julgou. Deus iria tirar daquela terra, porque Deus havia dado aquela terra aos descendentes de Abraão. Abraão aos seus descendentes por promessa. E Deus agora chegou o momento de Deus executar o seu juízo sobre aquela nação pagã, aquela nação que sacrificava os filhos, aquela nação que se prostituía, era parente com parente, era mãe com filho, irmã com irmão, era pai com filha, era primo, parente, todo mundo vivendo ali debaixo de uma situação que Deus condenava, sacrifício de crianças. Então chegou agora o momento, e ninguém entrava e ninguém saía, porque era uma muralha intransponível. Querido, na nossa vida também é assim. Existem situações que nós queremos resolver, mas parece que existem muralhas intransponíveis. A gente olha e não vê como resolver. Humanamente não tinha como o povo de Israel fazer aquela muralha vir abaixo, entrar por aquela muralha, pelos portões de bronze daquela cidade, de ferro daquela cidade. Eles não tinham como fazer isso. Eles não eram um povo ainda tão preparados. Eles não tinham equipamento militar sofisticado para alcançar. Eles não tinham aquelas escadas para lançar, mesmo que tivesse, era intransponível. Então não tem, humanamente falando, eles não tinham como entrar, invadir Jericó através das muralhas, nem por outro método. Mas quem entregou Jericó na mão dos filhos de Israel? Deus. Foi Deus. Então existem situações na minha vida e na sua vida que você olha e muitas vezes você até desanima. Você até fica assim meio desanimado. Quando isso vai cessar? Quando isso vai acabar? Não tem como você tenta falar, você tenta resolver. Quanto mais você tenta, quanto mais você procura, pior fica. Muitas vezes você quer falar, você quer resolver, você quer exortar. Não, agora eu vou falar isso, a pessoa vai ouvir, vai mudar. Não muda, fica pior. Muitas vezes você quer comprar uma coisa, pensando que está fazendo um bem, daqui a pouco você entra numa situação difícil. O que fazer, queridos, diante dessa situação? Temos que seguir a orientação de Deus. Temos que aprender a esperar. Segunda coisa que eu quero falar com você, precisamos seguir a orientação de Deus, aprendendo a esperar. E esperar, querido, é um tratamento de Deus na minha vida e na sua vida. Esperar é um tratamento de Deus na sua vida e na minha vida. Nós somos por natureza impacientes. O pecado nos leva muitas vezes a essa ansiedade. Por que os consultórios, as clínicas médicas estão cheios? O centro, querido, das igrejas, muitas vezes que ficam vendendo bênção, solução rápida, estão cheias. Porque nós não sabemos esperar. As pessoas querem solução mágica. Muitas vezes você faz um tratamento, você faz um acompanhamento médico, tem que esperar fazer isso. Não, muitas vezes a pessoa quer um remédio rápido, quer um remédio que você toma e acabou o problema. E a indústria farmacêutica está aí, ganhando dinheiro a rodo por causa disso aí. Remédio rápidos. Você vai no psiquiatra, você vai no médico, e você tem rapidamente aquele remédio que te faz dormir, que te faz esquecer, que traz uma emoção que vai melhorar você. E sabe tudo, é fruto, sabe de quê muitas vezes, querido? Do pecado, da ansiedade, da preocupação. Muitas vezes você perde o ânimo, você perde a vontade até de viver,
porque não sabe esperar, não sabe confiar, não sabe esperar o tempo de Deus. Quantas vezes eu atropelei o bom senso das Escrituras Sagradas de ter paciência e esperar. Esperar é um fruto do Espírito. Ter paciência é um fruto do Espírito. Ser longânimo, paciente, tudo isso, querido, nós vamos aprender, mas Deus nos ensina com amor, com graça. Muitas vezes até com dor, com sofrimento. Muitas vezes até com decepção. Mas Deus nos manda esperar. E nesse processo de espera, tanto é que qual foi a orientação que Deus deu? Olha, vocês vão dar 6 voltas, na 7ª volta, vocês vão dar 7 voltas na 7ª volta. E na 7ª volta, vocês vão tocar o chifre de carneiro. E ainda, além de tocar o chifre de carneiro, vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, o muro, a muralha virá abaixo. E vocês entrarão, mas antes de chegar no mais, eu quero falar com os irmãos dentro aqui desse contexto. Muitas vezes nós não queremos seguir a orientação de Deus. Nós queremos seguir a orientação de Deus, mas juntando com as nossas orientações, com a nossa vontade. Nós queremos ajudar Deus, nós queremos dar um jeitinho para resolver os problemas. Tinha um desafio, tinha uma promessa. Você tem um desafio que a sua casa, que a sua família, que o seu trabalho, que a sua igreja, que a sociedade que vivemos, que a obra missionária. As pessoas que nos atacam, nos perseguem, nos agridem, aqueles que nos roubam, aqueles que ficam nos enganando. Tu olha a nação, você olha as situações, você fica muitas vezes desanimado, até mesmo diante dessa pandemia, queridos. Uns estão com medo. Uma coisa é cautela, outra coisa é medo. O medo muitas vezes me ajuda. Mas o medo que me neutraliza a confiar, a buscar, a descansar em Deus, esse medo, ele vai gerar no meu coração insegurança. Então, querido, precisamos seguir a orientação de Deus. Se queremos obter vitória, não uma vitória segundo o mundo, mas uma vitória segundo Deus. A vitória segundo Deus, ela sempre virá seguindo os passos que Deus nos deu na sua palavra. Se você quer ter sucesso, não sucesso segundo o mundo, não sucesso de glória, de honra, mas sucesso de testemunho, que valeu a pena esperar. Eu conheço pessoas que já partiram do Senhor, que morreram na concretização da promessa. Abraão foi um, Jacó, Isaac, muitos que morreram sem ver, mas Cristo, quando veio, cumpriu a esperança de todos aqueles que morreram esperando. Cristo vai voltar. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, querido, sofrendo as mesmas coisas que o homem sem Deus está sofrendo. Não é porque nós somos de Deus que nós não vamos passar por essa pandemia, por essa crise, pelos problemas da vida, pelo desemprego, pela contaminação. Muitos irmãos amados dessa igreja estão sendo contaminados. Mas a minha esperança está na palavra de Deus. Saber que o nome deles e o meu nome, o nosso nome, está escrito no livro da vida. Essa é a nossa esperança. E que os nossos filhos, um dia quando nasceram, foram consagrados a Deus, o nosso cônjuge, o nosso lar, as nossas finanças, a nossa casa, tudo isso, queridos, são bênçãos que entram na nossa vida. Mas a nossa maior esperança está na palavra de Deus. Então, diante disso, queridos, diante dessa verdade das Escrituras, é esperar descansando na orientação de Deus. E quando aqui o texto vai mais adiante agora, querido, a execução desse plano. Mas o quê? Qual era esse mais aqui? Mas ao entrar, vocês irão destruir tudo. Os animais, homens, mulheres, grandes e pequenos. Mas a prata e o ouro e o bronze vocês irão, é consagrado ao Senhor, irá para o tesouro do Senhor.
Que tesouro é esse? Deus estava querendo tesouro para fazer... Não, Deus tinha um plano, tinha um propósito nisso aí. Ele é dono do ouro e da prata, tudo é dele. Ninguém podia ficar com nada. Nesse caso, Deus falou, ninguém vai ficar com nada. Não vai viver ninguém, exceto quem? A prostituta Raabe. A primeira coisa é a orientação de Deus. A terceira coisa é aprender a descansar nessa orientação de Deus. A terceira coisa é saber que Deus executa os seus planos. E o plano de Deus é revelado na sua soberania. E a soberania é controle, poder. É onipotência, é onipresença, onisciência. Deus falou da prostituta. Deus escolheu. Tem gente que tem dificuldade com a escolha de Deus, né? E várias pessoas ali dos cananeus, ali de Jericó. Uma prostituta, a mulher menos indicada para ser escolhida. Uma prostituta que ouviu falar dos feitos, da glória e do poder de Deus desde a vinda do Egito para cá. Desde a vinda do Egito até chegar em Jericó. E ela acolhe os espias na sua casa. Tem um ato de fé, um ato de coragem. Para você experimentar a vitória de Deus, você tem que ter confiança em Deus, fé. Essa mulher nos ensina, querido, é mesmo sendo prostituta, mas o que foi a obra que a prostituta Raabe fez que a salvou? Não, foi Deus. Ela falou, eu sei que esse Deus é poderoso, é Deus do céu e da terra, e tudo Ele pode, que esse Deus tem misericórdia de mim. Eu estou parafraseando, e os espias, eu vou esconder vocês, e ela teve coragem. Muitas pessoas, queridos, não querem enfrentar dificuldade, que tem medo, não vou conseguir, eu não dou conta, e está muitas vezes escondendo a incredulidade, o medo, a insegurança, a dúvida. Será que Deus vai fazer? Tem tanto tempo, é muito grande, Deus não vai fazer. Você fica medindo Deus por você. Mas somos humanos, somos vasos de barro, e muitas vezes somos afetados por isso, por essas correntes psicológicas, emocionais, psíquicas, que nos arrastam. Esses traumas que passamos na vida, esses medos fazem parte. O pecado até mesmo, queridos, que nos assedia. Mas devemos ir um pouco além, confiar em Deus. Deus escolheu na eleição. Deus escolheu Raabe. Deus só não escolheu Raabe, mas através de Raabe, a família de Raabe, pai, mãe, irmãos, parentes, os parentes dela toda de Raabe foi salva da destruição, porque ela creu em Deus. Ela foi alcançada pela graça. Foi a graça de Deus que ela escolheu. E a maior graça que ela recebeu não foi isso. A maior graça que sabe o que foi? Ela entrou na genealogia de Jesus. Raabe foi a avó de Boaz. Raabe foi a avó de Boaz. A avó de Boaz. Ela casou com Salmão. Parece que um dos espias que foi ver. Deus colocou a moça em diante, mas antes de entrar no bueiro, ela ficou sete dias afastada. Depois ela foi reintegrada ao povo. Os homens tiveram que ser circuncidados. E ela abraçou a fé. Ela esperou. Mas terminando aqui, o que eu posso ver, e quando o povo entrou, o povo conquistou, porque Deus fez a muralha vir abaixo. Foi Deus que fez a muralha vir abaixo. É Deus que vai te dar a vitória. É Deus que vai reconciliar. É Deus que vai converter. É Deus que vai mudar a mente e o coração de uma pessoa. O que você tem que fazer é obedecer, ter paciência, esperar em Deus, na palavra, com confiança. Muitas vezes eu quero amadurecer algumas pessoas à força. Muitas vezes eu quero que as minhas filhas amadureçam à força. Eu quero impor certas coisas para minha esposa. Eu quero impor certas coisas para mim. Eu já queria ser assim, aquilo outro. Muitas vezes eu quero ser uma pessoa que eu não sou ainda.
Eu quero ser uma pessoa madura, quero ser uma pessoa, mas tem um caminho a trilhar, querido. É nesse caminho a trilhar que Deus vai gerando em nós a paciência. É a paciência. Abraão, Moisés foram homens pacientes, porque aprendeu, querido, a ser paciente pela coisa que passou. Lá no capítulo 5 de Romanos, a experiência, a provação produz o quê? Paciência. Quando somos provados, quando nosso coração fica em angústia, nós temos que aprender a esperar quanta desesperança. A desesperança invade a nossa alma, mas nós temos que aprender a esperar, mesmo quando a desesperança diante de uma situação. O Deus só quer que você obedeça. Deus só quer que você creia. Deus só quer que você confie. Espera. Deus, a orientação que Deus passou para Josué e para o sacerdote e para os homens de guerra e para o povo é: siga essas orientações. 6 dias vocês irão dar ali as voltas, irão rodear a cidade durante 6 dias. No 7º dia vocês irão rodear 7 vezes a cidade. Muitas vezes a gente só chega ao 6º dia. Muitas vezes a gente dá rodeia 5 dias, 5 voltas. A gente não quer ir na 7ª. Nós não queremos. Deu uma volta, tá bom. Fez isso, já tá bom. Já orei, quero resposta rápida. É um Deus mágico. Essa cultura antibíblica, distorcida de um Deus mágico, de um Deus que resolve os meus problemas, de um Deus que está ao meu bem prazer. Ele está ao meu prazer. Ele vai me servir. Não, querido, não é isso. O Deus da Bíblia é um Deus que muitas vezes, ao meu ponto de vista, vai demorar. Mas Deus não se demora, Deus tem um tempo certo. Mas Ele está comigo. Ele quer que eu desenvolva, que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu reconheça as minhas precipitações, os meus pecados, para que eu tenha comunhão, busque quebrantamento, para que eu siga a orientação desse Deus. E Cristo nos ensina isso. Seja paciente, tenha cuidado. Cristo nos orienta desde Mateus até Apocalipse. Eis que venho sem demora. Essa demora, porque eu acho, você está sofrendo provação, aflição, perda, conquista, ganhos. Será que Deus não está me vendo? Será que o que eu estou passando? Vamos olhar, vamos subir nos ombros daqueles que nos antecederam, dessa geração que saiu do deserto, de Josué, de Caleb, das orientações que Deus passou. Vocês voltam. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Vocês vão, e o povo todo vai gritar: e eu farei que as muralhas venham abaixo. Porque tem coisas, querido, que só Deus pode fazer. O que você tem que fazer é esperar, é confiar, é orar, chorar se preciso for muitas vezes, desanimado muitas vezes, mas desistir jamais. Só Deus podia fazer aquela muralha intransponível vir abaixo. Deus abençoou, e esse Deus quer fazer isso na sua vida também. Confie nele, espere nele, minha irmã, meu irmão, meu querido jovem. Espere em Deus, e o mais Ele fará. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Grave bem essa parte aí da prata e do ouro, que no nosso próximo encontro vamos falar sobre Acã. Deus foi mal em punir Acã? Não. Acã desobedeceu essa ordem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fortaleça a sua vida, renove suas forças. O conselho da igreja, nós estaremos nos reunindo para avaliar o retorno dos irmãos nas condições do decreto, viu, queridos?
vamos estar nos reunindo para conversar. E por enquanto ainda não tem nenhuma orientação desse conselho da segunda igreja para o retorno dos irmãos. Aí, mas nós vamos estar falando, conversando. Eu vou estar passando para os irmãos um áudio, um vídeo no nosso canal oficial da segunda IPC sobre os cultos durante a semana, sobre o domingo, de que maneira iremos retornar. Os irmãos com 60 anos e crianças com menos de 12 anos não poderão, mas a nossa igreja, que 70% dos irmãos tem mais de 60 anos, e quem não tem está chegando lá, que é o meu caso, né? E o nosso local é pequeno, nós vamos estar conversando com os irmãos para orientar os irmãos. Continue orando pela igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos, pela liderança, pela fé, pela motivação dos irmãos em Cristo. Vamos estar firmes nesse propósito. E também os dízimos, as ofertas. Lembre-se que tudo isso é orientação de Deus para a sua igreja. Traga os seus dízimos, traga as suas ofertas, nos procure. Outra necessidade que você tiver, nos procure, ligue para nós, para o pastor Oswaldo, que sou eu, para o pastor Cleudimar, os presbíteros César, André, Júnior, o presbítero Toniel, o presbítero Naldino está conosco, casou, está morando lá em Uberlândia, nosso amado irmão, os diáconos da igreja também. E nos procure, querido, nós estamos juntos. Eu tenho acompanhado algumas famílias de longe, do portão. Quando eu vou falar, falo do portão. Tem que ter esse cuidado de máscara, com álcool. Então vamos cuidar da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, dos nossos irmãos, povo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a paz. Uma boa semana para você. Segunda-feira, terça-feira, oração. Quinta-feira, estudo da palavra. Que Deus abençoe a sua vida. A paz.